Fala galera, vamos falar de Flamengo aqui no canal Opinião Fla, onde você tem voz. Antes de mais nada, já chega aí deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Não vai te custar nada, eu tenho certeza, e ainda vai estar ajudando muito o canal. No canal a gente fala sobre o Flamengo, sobre as novidades, sobre curiosidades do Flamengo e, claro, obviamente, a gente fala também sobre os adversários. E o adversário que o Flamengo terá que enfrentar hoje, daqui a pouco. Infelizmente o vídeo saiu um pouco mais tarde hoje, mas tá aí no horário por enquanto, né? Ainda não chegou o jogo. Contra o Atlético Mineiro. Vai jogar daqui a pouco, ali nas 8h30 mais ou menos, se eu não me engano. Tem que verificar esse horário bonitinho aí. Mas enfim, é daqui a pouco que vai acontecer o jogo. Tô ansioso por esse jogo. É um jogo onde eu acredito que o time B do Flamengo, vamos dizer assim, né? O time reserva do Flamengo, não o time oficial das Copas, vai estar jogando. E eu acredito que pode ser um teste tanto, principalmente para alguns jogadores aí, né? Mostrarem o seu talento individual que até hoje não foi mostrado. É um jogo importante, por mais que o Brasileirão já seja um sonho distante para o Flamengo, já que perdeu muitos pontos de vantagem para o Palmeiras. Mas, mesmo assim, é um jogo importante para a gente se manter no G4, para a gente buscar, né, a Libertadores ano que vem direto. Mesmo que a gente ganhe a Copa do Brasil, que é contra o Corinthians, é importante que a gente se mantenha no G4, né, para manter essa boa colocação do nosso querido Mengão. Vamos falar aí, né, sobre as novidades, vamos falar sobre o nosso querido Flamengo. Não se esquece também de seguir a gente nas nossas outras redes sociais. Vou estar postando vídeos durante o jogo, vou postar vídeo depois que o jogo terminar, fazendo resumo. Vou postar vídeo aqui também no YouTube. Segue a gente lá no Instagram e no TikTok, @opiniãofla_oficial. O Instagram tá aparecendo aqui, mas quem quiser eu vou deixar aí no link o TikTok e o Instagram aqui na descrição do vídeo, se você quiser, pode ir aí embaixo e buscar. A gente vai falar sobre as prováveis escalação aí entre Flamengo e Atlético. Vai falar sobre o quadro opinião tática para falar como que o Atlético vai se portar, como que vai se defender e atacar. E a gente vai falar sobre esses três casos aqui, sobre o João Gomes, Mateuzinho e Vidal. A gente vai falar sobre o João Gomes. Foi justo o cartão amarelo que o João Gomes tomou? Olha, na minha opinião, eu acho que não foi nada justo. De verdade, para mim, não foi justo. Não tô falando isso como torcedor, tô falando isso como o que eu vi e com o que eu assisti, né? Porque o juiz ele acaba que foi pressionado, ele não iria dar o cartão. Houve aquela pressão, né, dos jogadores do Corinthians por saberem que o João Gomes, se tomasse amarelo, não jogaria o próximo jogo. E o juiz optou por mesmo assim dar o cartão amarelo. No vídeo passado aí, né, teve um comentário falando que você não disse sobre o fato de nos shorts que eu postei sobre o fato de do pênalti, né, do Léo Pereira, que foi que pegou na mão. Na regra diz que foi um movimento natural e realmente o Léo Pereira ele não levanta o braço, ele não abre o braço para simplesmente poder bloquear, até porque não tinha nenhum jogador do Corinthians, né, chegando ali de frente para bater aquela bola. Mesmo se não tivesse, seria pênalti se ele tivesse levantado o braço, mas em nenhum momento ele levanta o braço com a intenção de expandir o corpo dele, com a intenção de tirar a bola dali, né, utilizando a mão. Pelo contrário, no momento em que a bola bate, ele está tentando voltar, né, o braço para trás das costas, ou seja, foi um movimento natural para se para proteger, né, para não pegar na mão e acabou que mesmo assim pegou. Mas hora nenhuma ele faz um movimento ali, né, de expandir o corpo para ter vantagem, ganhar vantagem e tirar a bola ali com a mão. Mas cada um tem a sua opinião. Foi o que eu vi. Não tô falando isso por ser torcedor nem nada. Eu acredito que se eu tivesse visto de outro time eu também falaria. Mas cada um tem a sua opinião. Essa é a que eu acho. Deixa de vocês aí, segue a gente. Nem por isso, só pra gente ter opiniões diferentes, vão deixar de seguir o canal ou algo do tipo. Pelo contrário, comenta aí. A gente pode com certeza trocar essas opiniões, né, de uma forma bem, vamos dizer assim, educada e tranquila. Ver aí quem tá certo, quem tá errado, quem vai ceder ou não. Mas enfim, a opinião, ela geralmente não tem certo ou errado, né? Cada um tem a sua. Mas realmente as opiniões de algumas pessoas estão mais certas do que a dos outros. Eu não acredito que tenha sido pênalti. Outra pessoa pode olhar e acreditar que foi pênalti, porque ele levantou o braço, mas enfim, é o que eu vi. Deixem nos comentários o que vocês acham, mas eu acredito que não foi justo também o que aconteceu, né, com o João Gomes. E o João Gomes ele acabou que ele recebeu o cartão mais pelas reclamações do Corinthians
do que pelo que o juiz ia dar cartão. O jogo já ia dar segmento assim, que o João Gomes saiu do lance, ia dar segmento, o juiz não ia dar cartão para ele mais, os jogadores do Corinthians pressionaram, sabendo que ele tinha amarelo, e o juiz foi na ladainha, né, e deu amarelo. Mas enfim, a gente não precisa nem falar sobre o substituto dele, porque a gente vai falar daqui a pouco. A gente pensa que, ai, nossa, foi uma grande perda, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. O Dorival, ele deu uma louca, né? E ele decidiu colocar o Mateuzinho no meio. Ele simplesmente falou, Mateuzinho, é o seguinte, você vai jogar ali no meio. Por quê? Não temos essa informação. Mas enfim, o Dorival falou que ele vai jogar lá no meio, ele vai jogar lá no meio. O Dorival falou, então, você não jogava lá na base? No meio? Você vai fazer a mesma coisa aqui, só que você vai fazer no profissional, contra o Atlético Mineiro. Isso é pra você fazer bem. Eu acredito, não tô falando isso que eu li em algum lugar nem nada, minha opinião. O Dorival, ele sofreu uma pressão muito grande por parte dos torcedores quando ele optou por colocar o Vitinho em vez de colocar o Everton Cebolinha e o Marinho para jogar. Até mesmo como titular, ele foi muito questionado durante um bom tempo, até, né, no momento que ele cedeu, né? Ele viu que realmente o Vitinho não estava tendo nível de estar jogando quando titular, de ter chances, até porque estava desperdiçando todas as chances que o Dorival dava para ele, perdendo gols na cara, dando passe errado, perdendo a bola em locais errados. Enfim, não estava sendo um jogador produtivo. Ele deixou, né, de colocar o Vitinho em campo e passou a ouvir mais a torcida. E eu acredito que ele mesmo viu que realmente o Vitinho não estava naqueles níveis de futebol que jogava há muito tempo atrás. Enfim, o que a gente pode tirar disso? O Diego, na minha opinião, ele é realmente um grande ídolo pro Flamengo. Fez muito pelo Flamengo. Foi o jogador, assim, que vamos dizer que se abriu as portas, né, pro esse elenco. Se o Flamengo tem esse elenco hoje, é porque o Diego abriu as portas, né? Foi uma das primeiras contratações importantíssimas e valiosas que o Flamengo fez. Depois veio o Everton, Gabigol, o Arrascaeta. Todo o elenco que o Flamengo tem hoje foi quem abriu as portas, foi o próprio Diego, né? Que se manteve o time em pé, teve um bom tempo ali, que foi titular, camisa 10, que jogou muito bem e conseguiu, né, dar essa vantagem pro Flamengo e abriu as portas. Então, acredito que realmente o Diego tem uma linda história pelo Flamengo, mas hoje em dia, na minha opinião, ele é reserva do João Gomes, do Thiago Maia, do Eric Pulgar, do Vidal e de qualquer outro volante que tiver no Flamengo. Por quê? Eu não acredito que ele esteja no futebol que já teve antigamente. Mesmo jogando mais recuado, mesmo tendo que correr menos, jogando de costa para marcação, eu não acredito que o Diego esteja jogando. Cometeu um erro gravíssimo contra o Cuiabá no último jogo. Gravíssimo, entrega a bola e vocês faz gol. Foi literalmente isso que aconteceu. Ele foi tentar dominar a bola, tinha opções do lado direito, do lado esquerdo, ele podia dar um chutão para fora. Faltava menos na verdade, o jogo já tinha até acabado. Se ele isolasse a bola, o juiz ia simplesmente apitar, porque não ia ter chance de gol pro Flamengo. Então, o juiz ia simplesmente apitar. Ele simplesmente deu a bola pro jogador do Cuiabá marcar o gol. Enfim, o jogo terminou 2-1. Ou seja, se fosse um jogo ali que o Flamengo tivesse ganhando por um placar de 1-0, 2-1, o Flamengo teria empatado um jogo que deixaria a gente dentro do G4, porque a gente entrou no G4 por causa de ter ganhado do Cuiabá. Ou seja, o Flamengo não teria entrado no G4 por culpa do Diego. Eu acredito que o Dorival não queira passar por esse erro duas vezes. Ele preferiu optar pelo Mateuzinho ali no meio do que utilizar o Diego. O Diego também, se eu não me engano, não vai poder jogar essa partida. Não sei se está suspenso também. Mas enfim, eu ainda prefiro o Mateuzinho do que o Diego no meio. De verdade, eu ainda prefiro o Mateuzinho do que o Diego. Mas enfim, deixem nos comentários o que vocês acham sobre isso. Arturo Vidal. Infelizmente, né, perdeu o pai aí algum tempo atrás, né? Antes mesmo do jogo contra o Corinthians, ele perdeu o pai, mas viajou com o Flamengo, não deixou de cumprir o compromisso com o clube. Até jogou, né, por um certo tempo contra o Corinthians. Deu alguns passos, roubou algumas bolas. Enfim, o João Gomes, como a gente já disse, foi punido e não vai poder jogar o próximo jogo. Ou seja, sobra a responsabilidade para quem? Exatamente, Arturo Vidal.
Eu acredito que o Vidal vai dar a vida nesse jogo contra o Corinthians. Ele literalmente vai deixar tudo que ele tem em campo na quarta-feira que vem agora. Por que eu tô falando isso? Ele acabou de literalmente ganhar o cenário perfeito para se consolidar um jogador assim foda no Flamengo. O Flamengo não ganha a Copa do Brasil há muito tempo. Nem em 2019, com o time do jeito que estava, conseguiu alcançar essa façanha de conseguir a Copa do Brasil. Se eu não me engano, foi um dos únicos títulos que o Flamengo não ganhou em 2019. O Arthur Vidal sempre quis jogar no Flamengo. É um jogador assim que a gente via direto postando nas redes sociais, teve até que pagar uma multa pro time que ele estava jogando antes, principalmente por dizer que queria jogar no Flamengo. O sonho dele era jogar no Flamengo. Ele tá jogando no Flamengo, ele não está sendo titular, porque o João Gomes está sendo titular no lugar dele. Ele literalmente vai para uma final, que o Flamengo não ganha há tempos esse título, no Maracanã lotado. Ele literalmente tem um palco para poder fazer, né, a sua atração. Atração, espetáculo, enfim, o que vocês preferirem dizer. Eu acredito que o Vidal vai deixar tudo que ele tem em campo quarta-feira, semana que vem agora contra o Corinthians pela final, jogando em casa. É o que eu acredito. Deixem nos comentários o que vocês acham disso. Na minha opinião, eu acredito que é o cenário perfeito para ele conseguir, né, se consolidar no Flamengo como um ídolo, né? O jogador que realmente queria jogar, fez de tudo para vir jogar, veio para ganhar menos e mesmo assim jogar por querer jogar no clube. Deixem nos comentários o que vocês acham. Essa é a minha opinião. Sem mais enrolações, vamos falar agora do nosso quadro Opinião Tática para falar do jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Já somamos aí 1.290 inscritos. Por favor, se inscreve, não vai te custar nada, deixa o like e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Não se esquece, deixa o like, não vai te custar nada. Por favor, deixa o like aí e se inscreve. Vamos falar então, né, dos jogadores de destaque do Atlético Mineiro. É meio contestável falar só de dois aqui, porque o Atlético Mineiro realmente tem um elenco bem reforçado. Desde 2021 a gente já viu isso, né? Quando foi campeão brasileiro. Mas eu coloquei esses dois aqui porque eu acho que os dois se completam ali no Atlético Mineiro, né? Os dois têm uma sincronia ali e o Flamengo vai ter que prestar atenção neles. Hulk, que por mais que venha numa má fase aí, né? De não marcar gols, não estar sendo bem, como é que eu vamos dizer assim? Não estar sendo bom, né? Infelizmente o Atlético em si, em conjunto, não está nos seus melhores momentos. Mesmo com o elenco que tem, não está nos seus melhores momentos. Mesmo assim, o Hulk não é um jogador que você pode dar chances. O Fluminense presenciou isso, deu chances e ele marcou. E eu presenciei o gol, assisti, sem querer eu assisti o gol e realmente ele estava bem posicionado, recebeu um passe, buscou e fez o gol. O outro é um pouco difícil, vamos dizer, né? Porque já tinha dois marcando ele, o goleiro já tinha saído, então ele teve que tirar do goleiro e dos dois marcadores que estavam do lado dele. O Davi Luiz realmente sabe como marcar ele. Eu espero que ele tenha dado umas aulas ali pro João Gomes. Porque no último jogo pela Copa do Brasil, se eu não me engano, Copa do Brasil, realmente o Davi Luiz, vamos dizer que não deixou o Hulk jogar de jeito nenhum quando o Flamengo saiu vitorioso, né, por 2-0, terminando assim 2-1, 3-2 o placar agregado, o Flamengo passando. Enfim, mesmo assim é um jogador que não pode dar chances. O Davi Luiz realmente não deu chance. E por isso ele ficou tão desaparecido, né, no jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro pela última vez. Zaratio é outro jogador contestável que a gente tem que falar. É um jogador que tem um bom passe, sabe se posicionar ali no momento certo, aonde se posicionar. Se eu não me engano, eu não tenho certeza, foi ele que deu esse passe, né, para o Hulk poder fazer o gol. Ele deu esse passe entre os zagueiros do Fluminense, o Hulk estava, né, entre esses dois zagueiros, é por isso que ele saiu mais à frente, né? E depois ele foi marcado por esses dois, mas mesmo assim conseguiu sair à frente, né, principalmente por causa desse passe. Então o Flamengo vai ter que prestar atenção no Zaratio, é um meio de assim, se você der a opção ali de passe para ele, deixar a visão dele aberta, eu acredito que ele com certeza vai fazer um bom passe e vai deixar alguém na cara do gol. Quem vai ter que fazer essa função aí vai ser o João Gomes que vai ter que segurar ele, né? Tomara que ele consiga segurar ele e o Hulk, mas é meio difícil, né? Já é difícil marcar um, quem dirá os dois. Mas o João Gomes que eu acredito que vai ter que ficar nessa função aí, né, de marcar o Zarate e não deixar ele pensar. Porque se ele pensar, o Atlético Mineiro vai jogar, e se o Atlético Mineiro jogar, vai dar ruim pro Flamengo. Falando isso, a minha opinião sobre isso aqui, pra mim o Flamengo jogando com um time
misto, vamos dizer assim, o time não oficial das Copas, para mim não é um time superior e nem um time que se equipara em talento individual. Não pelo fato de estou falando que os jogadores do Flamengo são ruins. Pelo contrário, é porque o talento individual, né, que a gente esperava de alguns jogadores, né, desse time B, vamos dizer assim, não foi mostrado até hoje. Marinho a gente esperava assim, que a gente ia colocar ele e Gabigol no Cartola, né, pra gente fazer mais de 17 pontos, os dois fazendo gols, sendo os nomes do jogo, né? E pra gente a gente achou até que ele poderia substituir Everton Ribeiro sendo titular. E pelo contrário, né, foi totalmente diferente. Mas o Marinho ainda tá se esforçando, foi um nome importante no último jogo contra o Cuiabá, fez o gol de pênalti que deu a vitória para o Flamengo. É um jogador que tá se posicionando bem, tá tentando fazer alguma coisa. Agora já o Everton Cebolinha, se ele jogasse metade do que ele jogou ali, né, na seleção brasileira, na Copa América, no Grêmio, eu acredito que estaria muito melhor. Realmente o Everton Cebolinha não está mostrando, né, o talento individual que tem. Então, o Flamengo, para mim, não é superior ao Atlético Mineiro, nem também se equipara muito a nível individual. Acredito que o Atlético Mineiro esteja com um talento individual até melhor do que o dos jogadores do Flamengo, que não foi mostrado até agora. Enfim, deixa aí nos comentários o que vocês acham. Essa é a minha opinião. No ataque, o Atlético Mineiro vai utilizar o 4-2-3-1. É uma formação utilizada muito bem, né, para sair pelas pontas, ou até mesmo encontrar um passe entre os zagueiros, né, como eu já disse, né, esse passe para o Hulk, quem faz é o Nacho. Enfim, vai ser uma partida um tanto quanto difícil para o Flamengo, porque o Flamengo vai ter que marcar muito bem e vai ter que atacar muito bem o Atlético Mineiro. E não vai poder dar contra-ataque de jeito nenhum, porque o Atlético Mineiro em contra-ataque ele é mortal. Eu vi contra o Fluminense, já vi contra outros times. Realmente, o ataque do Atlético Mineiro não vem tão eficiente nos últimos jogos. Mesmo assim, o Flamengo não pode dar chance só por causa disso. Se você der chances para um time, não importa o nível individual, não importa sempre isso. Se o time realmente, se você der chances, abrir ali, provavelmente o time não vai deixar a desejar e vai marcar. Então o Flamengo tem que tomar muito cuidado. O Atlético Mineiro vem com o Everson no gol, Júnior e Natan de zagueiros, Mariano e Dodô nas laterais, Otávio, Alan e Nacho fechando aqui, né, o meio de campo, Zaratio, Keno nas pontas e Hulk ali, né, mais no corredor central ali como atacante central. É um time que o Flamengo vai ter muito trabalho. Se o Flamengo ganhar esse jogo, eu acredito que vai ser por um placar muito vago aí de 1-0, 2-1. Se ganhar, eu acredito que esse é um jogo para empate. E se o Flamengo realmente empatar, vai ser bom. Mas realmente a gente precisa da vitória para se manter ali no G4, né, como eu já disse. Tomara que o Dorival também, né, no segundo tempo, faça algumas alterações aí, né, coloque o Arrascaeta, o Gabigol ou o Pedro, principalmente, né, para eles não perder ritmo de jogo e poder ir para quarta-feira inteiros. Mas quem sabe esse time aí não oficial das Copas aí já dê conta do recado antes mesmo do segundo tempo. Tomara, né? Vamos ver o que vai acontecer daqui a pouco no jogo. Na defesa eles podem utilizar tanto o 4-4-2, deixando apenas o Hulk e o Keno ali, né, mais na parte do ataque, à frente do meio de campo, né? Ou até mesmo utilizar o 4-5-1, com o Zarate e o Keno apenas recuando um pouco, né? Dando a opção ali do Nacho ficar pelo meio, caso o Atlético roube a bola, para fazer essa distribuição de passe. Pode ser para o Hulk, para fazer um pivô, né? Que ele faz muito bem, para o Zarate e o Keno poder passar. Ou até mesmo fazer um passe direto para esses dois, para eles poderem usar, né, a velocidade. O Flamengo vai ter que ficar esperto aí também e marcar o Nacho. Flamengo que vai utilizar o 4-3-3 ou 4-1-4-1. Pode ser do jeito que você pensar. Eu acredito que pode ser até um 4-3-3. Eu escrevi errado aqui, mas eu acabei esquecendo de mudar, mas enfim. Pode se considerar um 4-1-4-1 ou um 4-3-3 ou um 4... tá mais por um 4-1-4-1. Enfim, Santos no gol, titular do time das Copas. Fabrício e Pablo, zagueiros assim que não estão no time titulares, mas dão tudo de si. Nas laterais temos Varela e Ayrton. Varela tendo essa chance aí, né, como titular. João Gomes, Vitor Hugo e Mateuzinho no meio, como eu já disse, né, o Mateuzinho, essa novidade aí no meio de campo. Marinho,
Cebolinha e Matheus França. Matheus França, que se eu não me engano fez gol no último jogo, jogou muito bem, deu um ótimo passe para o Cebolinha, infelizmente o Cebolinha não conseguiu marcar. Mas enfim, eu acredito que o Flamengo nesse estado aqui consiga tirar uns 3 pontos do Atlético Mineiro e mas não vai ser fácil, não vai ser fácil. Eu acredito que pode ganhar, mas não vai ser fácil. Na defesa, então, né, o Flamengo vai utilizar o 4-5-1, eu acredito que pode ser isso mesmo, né? Recuando o Cebolinha, o Marinho ali, né? Deixando apenas o Matheus França mais à frente. Justamente, né? Porque ele é aquele jogador que não utiliza da velocidade, né? Ele é mais. Tem uma característica mais aí de Pedro, né? De atacante mais central mesmo, não se movimenta muito. Então acredito que deixar ele sozinho ali é até uma opção, né? Principalmente para ele não se desgastar tanto, já que o forte dele não é velocidade, é mais finalização, fazer um pivô. É isso, pessoal. O vídeo é esse. Qual a sua opinião sobre o Mengão? Deixe aí nos comentários. Eu vou ler todos e responder todos, pode ter certeza. É isso. Eu acredito que o Flamengo pode ganhar essa partida. Vai ser difícil, mas um 2-1, 1-0 aí eu acho que o Flamengo consegue. Deixe aí nos comentários o que vocês acham. Não se esqueçam, por favor, de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. E de seguir a gente nas redes sociais vizinhas, lá no TikTok e no Instagram, @opiniãofla_oficial. É isso então. Saudações rubro-negras e fui!